Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Luiz Fernando Lopes e eu estou aqui hoje para dividir um pouco com vocês, nesta videoaula, um pouco da minha pesquisa sobre a iluminação cênica. Esta videoaula, que é viabilizada graças ao PROAC Expresso Direto 39/2021, e dentro desta videoaula, então, como eu já disse, vou estar dividindo um pouco com vocês da minha pesquisa de iluminação cênica que me acompanha desde a minha formação na Universidade Estadual de Londrina, há um bom tempo atrás, onde eu já pesquisava sobre o tema. E o tema é a iluminação cênica como elemento da linguagem teatral a partir da pintura de Caravaggio. Essa pesquisa também eu vou estar disponibilizando aqui embaixo nos comentários, vai ter links para download da pesquisa ou o blog para quem quiser só consultá-las de forma mais aprofundada. Então ela vai estar aqui nos comentários, vocês vão ter o link para poder baixar esse material e poder consultar sempre que quiser. Então na videoaula eu só vou dar uma pincelada um pouco sobre o que é a pesquisa, por onde ela passa, né? Que essa pesquisa ela vai passar pelo contexto histórico, né, sobre a história da iluminação, a evolução da iluminação cênica, alguns dos seus grandes pensadores da luz, os primeiros, né, como Craig e Appiah, e também essa reflexão na pintura do pintor barroco Caravaggio. Eu faço esse paralelo então analisando esses quadros e analisando a luz em seus quadros, nesse paralelo entre a pintura e a iluminação cênica. Certo, pessoal? Então a gente vai começar agora com o contexto histórico da evolução da iluminação cênica, né? E vamos dividir com vocês como que é toda essa história, essa evolução, bem em breve assim, né? Que a iluminação cênica natural inicia-se na luz solar, usada desde os gregos até os elisabetanos, chegando a diferentes fontes de luz empregadas a partir de meados do século XVI, quando o teatro recolheu-se pela primeira vez às salas fechadas. Durante muitos séculos, o teatro foi realizado à luz do sol, sem a necessidade de iluminação artificial. Então os espetáculos eles começavam, existem relatos que eles começavam ao amanhecer e iam acompanhando esse pôr do sol. Quando o sol se põe, o espetáculo cessava, né? A luz natural foi utilizada no teatro grego, o que pode ser claramente observado através das estruturas assumidas pela dramaturgia da Grécia, na qual o drama acompanhava o caminho do sol, do leste para o oeste, e seus anfiteatros eram projetados com o mesmo objetivo. Então os teatros na Grécia Antiga já eram projetados acompanhando o nascer e o pôr do sol, certo, pessoal? As velas e as tochas costumavam entrar no final das apresentações quando elas se estendiam até a noite, mas também eram usadas como recurso para designar noite ou escuridão. Alguns atores colocavam seus atores segurando tochas ou castiçais, e também há referência à luz na fala dos personagens, como aparece nos textos que citam a luz do luar ou o dia que desponta. Eis aí, então, um dos primeiros princípios do que a iluminação se tornaria séculos depois, né? Um meio de representação tão poderoso quanto os outros elementos cênicos, né? Um meio de linguagem teatral. Então, com a luz do dia, com a tocha, era um símbolo que era noite, né? Então, aí já lá na Grécia, o pessoal já despontava um pouco usando a iluminação como simbologia, como linguagem. A partir do século XVI, o teatro se recolheu dentro das salas, dando início à necessidade de reinventar a luz, criar um artifício que pudesse revelar as coisas na escuridão do espaço fechado. Era necessário substituir a primeira função da luz solar, que é a visibilidade. Com isso, começou-se a utilizar velas nos teatros, e assim o uso do candelabro percorreu pelos séculos XVII e XVIII. Consequentemente, se fazia necessário utilizar um grande número de velas para a iluminação de um espetáculo, e as dificuldades apareciam principalmente no acendimento de todas essas velas, que causavam atrasos e muitas vezes acidentes. Então, pessoal, né, quando fecha-se dentro de uma sala, para você trazer a visibilidade, trazer esse clarão dentro da sala, utilizavam-se muitas velas, muitas velas, muitas velas. Isso tem relatos que traziam acidentes com o respingo da cera, a fumaça, trazia até mesmo incêndios, né, que podiam ser causados pelas velas, e essa demora para acender todas essas velas para o público entrar. A quantidade de material utilizada para a iluminação dos teatros era grande. É possível constatar o número de velas, varas, candelabros através do inventário do Teatro Covent Garden de Londres,
antes do seu incêndio. 8 varas de iluminação, 9 telas com 48 velas fixas, 12 velas para efeitos de trovão, 5 copas, 115 velas triangulares, 192 velas fixas e 14 candelabros. Passou-se a experimentar então, a partir dessas dificuldades, alguns outros tipos de matéria-prima nas velas, né? Como outros tipos de cera, ou até mesmo, por exemplo, o sebo, o que causou muito constrangimento devido ao seu mau cheiro e à irritação que causava nos olhos das pessoas. Então, depois de muitos anos com a vela, vieram os lampiões. Foi, vamos dizer assim, que é uma primeira evolução dentro do teatro fechado, né? Que são os lampiões a óleo. Foi por volta de 1783, M. Argand cria um tipo de lampião a óleo, os lampiões Argand, de efeito menos bruxuleante e luminosidade mais intensa que as velas. Em seguida veio o lampião astral francês e o tipo criado por Bernard Carcel, produzindo uma luz mais constante. Então os lampiões era possível você alimentar, né, com o óleo isso e manter ele mais tempo aceso, ou diminuir a vazão do óleo, às vezes para você ter uma luz mais fraca ou mais forte. Paralelo às pesquisas de combustível, foram experimentados novos meios de instalações das luzes. As luminárias ficavam preferencialmente concentradas na parte interna do palco, longe da vista do público, não o incomodando durante as representações. Surge então uma das primeiras preocupações com o posicionamento das luminárias, o local de procedência da luz, que dava uma primeira noção de ribalta, luz lateral, luz de fundo, de frente e vertical. No histórico do teatro em séculos passados pode-se perceber uma preocupação com a iluminação. Isso é constatado anteriormente no inventário do Teatro de Londres, no qual existiam velas específicas para o efeito de trovão, por exemplo. Já no século XVI, Sabatino, Serli e Leone di Sioni demonstraram bastante interesse pelo estudo da iluminação cênica, ainda partindo dos recursos precários então disponíveis. No Dialoghi in Materia e Representazione Scena, descrevem o uso de tochas atrás de vidros com água colorida para a obtenção de efeitos de certo modo antecipando-se aos spotlights, ou os refletores de hoje em dia, além de garrafas de vidros coloridos e de vitrais. Para fins de coloração usavam-se também objetos metálicos, como bacia e bandejas, como superfície refletora. Bom, pessoal, o que a gente pode ver é que lá atrás, então, no século XVI, XVII, já existiam pensadores que vamos dizer assim, que eram os precursores que tiveram as ideias de como seriam os refletores de hoje em dia, né? Tipo, por exemplo, a bacia para refletir essa luz, para ampliar a luz. Hoje em dia nós temos os refletores cênicos, esses espelhos dicróicos, ou mesmo uma baciazinha no refletor PC, por exemplo, da Telem. A gente tem um espelhinho refletor, né, vamos dizer assim, para aumentar essa luminosidade. E a gente já via também indicações desses filtros de cor, né, que não eram filtros, eram garrafas, né, a gente mais para frente vai ver outros experimentos disso. Então lá atrás já existiam essas preocupações, né? Durante os séculos 17 e 18, as instalações dos candelabros passaram por várias mudanças. O ator inglês David Garrick sugeriu que se retirassem as fontes visíveis do palco, preferindo utilizar então luzes laterais, ribalta e inclusive luzes vindas de cima. Plataformas e ribaltas foram usadas na Itália, mas quando David Garrick as colocou no palco em fileira, usando copas de metal, foi considerado uma inovação. Então vai surgindo nesse momento, a gente foi passando nessa história pelo fogo, pelas velas, as velas com sebo, as lamparinas a óleo, e aí vai surgir então uma das primeiras grandes evoluções da iluminação cênica, que é a iluminação a gás, que começou a ser utilizada nas ruas de Londres a partir de 1807 e em Paris em 1819. Já na iluminação doméstica foi utilizada a partir de 1840 na Europa e depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Nos teatros o gás foi empregado de forma generalizada somente em 1850. O gás que veio resolver o problema da visibilidade em cena e trouxe também inovações para a iluminação do espetáculo. O gás tinha diversas vantagens. A luz mais intensa, um candelabro a gás era equivalente a 12 velas, por exemplo. Regulagem de intensidade,
maior estabilidade nos fachos, nitidez na resposta e controle centralizado. Com a luz a gás foi possível que se criassem novas fontes de luz, inclusive efeitos individualizados para isolar cenas e criar zonas de atenção. O grande inconveniente do gás, principalmente nos locais pequenos e fechados, era o cheiro desagradável e a sonolência que produzia e a fuligem, exigindo limpeza constante de paredes, tetos e cortinados. Como podemos perceber, o gás trouxe ao teatro diversas possibilidades e a qualidade melhor de luminosidade. Agora era possível trabalhar zonas e principalmente deixar um ator em destaque. Entretanto, a sua maior contribuição foi em relação ao surgimento da mesa de luz. Depois de tanto trabalho para o controle da luz em relação às velas, surge um sistema de controle central de iluminação, que facilitou e revolucionou os conceitos de iluminação. As primeiras mesas surgiam no Teatro de Liceu em Londres e no Boston Theatre nos Estados Unidos. Então o gás trouxe, além dessas fontes de luz mais constantes, você poder ter um lugar central para controlar todas essas fontes. Então vamos imaginar que a gente, se precisasse apagar as velas durante o espetáculo, era impossível praticamente. Quantas pessoas precisariam para ficar apagando todas as pontas de vela? Já então na evolução a gás, essa central, né, como se fosse um fogão, vamos dizer assim, né? Porque é isso, né? O fogão que libera a intensidade dessa chama. Então a mesa de luz começa a surgir aí na era gás e foi uma das grandes revoluções da iluminação cênica. Em 1879 se inicia o que foi a verdadeira revolução da iluminação cênica. Muito já havia se descoberto e explorado a seu respeito, mas com a invenção da lâmpada de incandescência de Edison, houve uma grande revolução. Por ser de filamento de carbono, ela permitiu uma generalização do emprego da eletricidade como meio de iluminação cênica. As possibilidades que se adquiriu a iluminar e a qualidade de luz que foi oferecida foram extremamente superiores e já conhecidas, que as já conhecidas. Iniciando assim uma nova era de trabalho para os iluminadores e um campo fértil para os pesquisadores da iluminação cênica. Até o final do século XIX, a iluminação elétrica já tinha chegado à maioria dos grandes teatros. A princípio, o técnico em eletricidade era considerado como um mágico. Ele podia realizar qualquer efeito e cada vez mais eles se tornavam mais ousados. Então, pessoal, com a iluminação elétrica chegando, a invenção da lâmpada, as possibilidades que já eram grandes com o gás se transformaram ainda mais. Depois dessa então iluminação elétrica, a gente tem uma outra grande mudança no teatro que foi a escuridão total da plateia, né? E vamos lá, então, apesar de Leandre de Somme ter se preocupado com a escuridão na plateia, ele somente conseguiu deslocar a luz da plateia para o fundo da plateia, né? Retirar totalmente só veio acontecer anos mais tarde com Wagner. E pouco a pouco essa nova concepção foi sendo adotada nos teatros europeus. Então, depois do gás, a eletricidade, a gente teve esse primeiro momento da escuridão total da plateia e somente o palco aceso, que é o que acontece até nos dias de hoje. Com a plateia totalmente no escuro, a iluminação cênica adquire um outro sentido e, evidentemente, mais importância sobre o espetáculo. Agora se pode falar numa separação nítida entre palco e plateia, não apenas pela disposição arquitetônica dos espaços, mas pela importância e participação da luz, enquanto forma particular de olhar, a sugerir impressões, revelar materialidade e o significado das coisas, captando-as nas suas três dimensões. O surgimento da energia elétrica e depois, consequentemente, com Wagner, o apagar da plateia, deixando somente o palco aceso, né? A iluminação elétrica veio trazer várias outras contribuições. E uma das contribuições foi a melhor visibilidade. Assim como os lampiões foram para as velas, a iluminação elétrica veio abrir novos caminhos. Os palcos foram elevados e rebaixados enquanto as luzes subiam e desciam. Nada de vinho ou sedas para obter cor, as lâmpadas eram pintadas da cor desejada. Então, pessoal, a evolução, por exemplo, das cores, que lá atrás já usavam garrafas com líquidos coloridos na frente das velas, sedas para obter cor, o pessoal então começou a pintar as lâmpadas, né? Que é já uma indicação do que surgiria depois, que seriam os filtros de cor, né? Que temos hoje, conhecidos por gelatina. Então lá atrás já existiam indicações dessa palheta de cores que trouxe mais
uma série de possibilidades para a iluminação. A iluminação provocou mudanças no cenário, figurinos, alterando o aspecto visual do espetáculo. O que antes era funcional agora não é mais, como por exemplo a cenografia pictória, que antes, na era das velas, não se via ameaçada, mas com a chegada da eletricidade, ela é substituída por objetos reais, móveis, paredes, escadas, portas, janelas e etc. A partir desse momento, o teatro deixou de ser chapado e passou a ter tridimensionalidade. Com o passar do tempo, a iluminação elétrica foi se superando e foram nascendo novos recursos e equipamentos. Surgiram os refletores, que passaram a ser equipados com lentes de ajustes de foco e, em alguns casos, com zoom. Com eles foi possível a concentração da cena através de recortes estabelecidos pela luz, pondo em evidência o ator, o detalhe do cenário, os objetos. Permitiu isolar e precisar zonas de ação, criando assim uma nova concepção do espaço. Ainda na iluminação elétrica, como na iluminação a gás a gente foi criada uma central para controle dessas luzes, na iluminação elétrica isso também aconteceu, né? A respeito do sistema de controle de luz, a evolução foi aos poucos. Enquanto na era das velas bastava um sopro, na era gás se trabalhava com válvulas. Com a eletricidade, gerou-se a possibilidade de utilizar a luz com aumento e diminuição gradativa, através de um sistema de controle baseado em dimmers. Só que eram muito perigosos os primeiros controles, eu vou ler o relato aqui para vocês. Os primeiros sistemas eram completamente precários e artesanais. Os redutores nada mais eram do que placas de metal imersas em solução de salmoura. Conforme se manipulava as placas, a intensidade da luz ia variando. O que era isso, pessoal? Então tinham esses baldes, né, vamos dizer assim, esses recipientes com água e sal. E aí em uma placa vocês tinham uma fase da eletricidade, outra placa outra. Conforme você aproxima, a luz ficava mais forte, porque a indução do sal, né, certo? Conforme você ia aproximando, a eletricidade ficava mais forte, a luz ficava mais forte. Conforme você ia distanciando, essa eletricidade ficava, a luz ficava mais fraca. Só que era extremamente perigoso, porque para você tomar um choque em contato com essa água era perigosíssimo, certo? Bom, com o tempo os redutores foram sendo aprimorados até chegarmos na mesa de luz que conhecemos hoje. Mas ela também teve um longo processo de aprimoramento, por exemplo. Quando começou os dimmers, você tinha um controle, cada fader era um controle de apenas um canal de dimmer. Então, em grandes teatros que você tinha muitos canais de dimmer, você tinha mesas grandes com 96, 100 e poucos faders. E o que acontecia então? Nessa época, era necessário mais de uma pessoa para operar a luz. Às vezes você operava em 4, 6 mãos, certo? Bom, tecnicamente a iluminação não para de evoluir, mas os grandes reformadores e revolucionários da iluminação ficaram para trás. Restaram seus conceitos, princípios e experiências, como por exemplo Adolf Appia e Edward Gordon Craig, que fizeram experiências para descobrir a dimensão dos objetos e desenvolver os cenários que possibilitavam efeitos repletos de dimensão. Usaram a luz como elemento unidor das formas e composições. Então, pessoal, a gente teve toda essa evolução da luz, mas os grandes pensadores mesmo que começaram a pensar nessa profundidade, tridimensionalidade e na encenação como um todo foi o Appia e Craig, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A partir desse momento que cria-se a ideia da encenação, através do surgimento da iluminação elétrica e dos estudos de Craig e Appia, a respeito do espaço teatral e suas possibilidades. Na origem daquilo que aparece como a maior revolução cenográfica do século XX, encontramos dois homens contemporâneos, considerados os arquitetos do espaço cênico, importantíssimo para a iluminação cênica, Adolf Appia e Edward Gordon Craig. Edward Gordon Craig é considerado como o pai fundador de um espaço arquitetônico que seria um puro arranjo de planos, de volumes, de formas cheias e vazias esculpidas pela iluminação. Craig tem o teatro como a arte do teatro, não é nem a arte da interpretação do ator, nem a peça de teatro, nem a figuração cênica, nem a dança. É o conjunto de elementos dos quais se compõem esses diferentes domínios. Ela é feita de movimento, que é o espírito da arte do ator, de falas, que formam o corpo da peça, de linha e de cor, que são a alma do cenário, do ritmo,
que é a essência da dança. Segundo Aslan, Craig aspirava por um teatro do silêncio, com rigor, 3/4 de ação e somente um de palavra. O que lhe interessava era o movimento, a dinâmica interna da obra. Uma peça pode ser uma coisa muda, pode ser representada por uma só pessoa, ou por alguém que mexe somente as mãos. Ela pode compor-se de cenários sem personagens. Os atores de tal época não se encontravam aptos nem familiarizados com as propostas de Craig, desta nova forma de concepção da linguagem cênica. O palco de Craig era concebido não apenas através da qualidade simbolista da luz, afinal, além de iluminador, ele também era arquiteto, o que possibilitou um amparo de diversas áreas do conhecimento. É dele a famosa invenção dos screens, espécies de anteparos, biombos que podem ser manejados ao vivo, permitindo uma fluidez das formas e volumes. Fluidez que a luz, cortando as linhas retas, suavizando os volumes, arredondando os ângulos ou ao contrário, pondo-os em evidência, tornaria absoluta. Bom, Craig então foi um grande encenador que sempre pensava no todo, né, na encenação como um todo. E ele tinha uma relação um pouco difícil com atores. Né? Em relação ao ator, diferente do que muitos pensavam, os Craig não queriam um teatro sem eles. Mas estava tão preocupado com a inviolabilidade do espaço que a certa altura dos acontecimentos desejava bani-los do teatro, por ser um agente no qual não se pode confiar. Passível de ser perturbado por fatores acidentais como a emoção. A solução ideal e experimental era a supermarionete. Craig buscava uma harmonia perfeita entre o texto, cenário, movimento, iluminação e ator. É nítido que o ator para Craig é mais um elemento entre os outros no espetáculo, sendo assim, aquele não trabalhava sozinho. Craig esteve sempre consciente de que a reflexão teatral deveria ser um pensamento ao mesmo tempo teórico e técnico. Por outro lado, esteve convencido de que a técnica usada nos teatros do seu tempo limitava as possibilidades de exploração potenciais do palco. Empenhou-se, por consequente, em aperfeiçoar o instrumento que precisava para alcançar a fluidez das formas cênicas, o qual ele aspirava tanto quanto Appiah, a iluminação. Então Craig passou pela supermarionete, que alguns estudiosos falavam que Craig queria só as marionetes no palco, queria abolir os atores, mas não. Mas ele tinha essa resistência com atores e etc. E Craig também era um grande... Bom, como ele era arquiteto também, ele era muito conhecido pelas suas formas arredondadas e seus biombos com profundidades e etc. Vamos falar um pouco agora então sobre Adolf Appiah. Considerado como um grande tradutor e responsável por transportar para o teatro, em esboços, os sonhos ambiciosos de Wagner, Appiah desejava inserir na representação cênica a fluida e sugestiva qualidade da música, que é a mais sublime expressão de eterno na arte. Assim como Craig, Appiah era totalmente contra o cenário pictório e ilusionista, empenhava-se em substituir a imitação pela sugestão. É, sem dúvida, um dos primeiros a tomar consciência dos extraordinários recursos que a iluminação elétrica põe à disposição do encenador, que deveria ter poder sobre tudo e todos. O que faz com que ele lamente ainda mais vivamente que tais recursos só estejam sendo utilizados para iluminar telas pintadas e reforçar a sua capacidade de ilusão. Trabalhou com Wagner, de quem tornou-se discípulo. Projetou cenários para 18 óperas wagnerianas e desde o início nomeia a luz como elemento essencial do seu trabalho e de suas teorias. Assim como Craig, a luz para ele tem a função de unificar o espaço cênico, moldar e combinar o cenário e os atores, criando assim um tom e ânimo unificados e levando ao público a essência de um espetáculo dramático. Apenas a luz, declarava Appiah, pode expressar a natureza interna de toda a aparência. A luz, com a sua infinita capacidade para variar de nuances, para servir de contrapartida para a partitura musical, e deve atuar tão diretamente sobre as emoções quanto a música. Atribuiu à luz uma função que até então nunca tinha sido atribuída ao teatro: lançar sombras, criar espaço para produzir profundidade e distância. Appiah construiu formas arquiteturais de pesados blocos, cubos e cunhas, transformando-os nas largas superfícies daquilo que chamou de cena interior.
de acordo com seu princípio do palco, estilizado em 3 dimensões com um ponto de luz. Além de blocos, cubos e cunhas, Apia propõe para o espaço cenográfico planos inclinados, escadas para fornecer pontos de apoio aos movimentos do ator ou obstáculos com os quais irá medir-se. Cria traçados retilíneos que contrastam com as linhas do corpo humano. Do mesmo modo, a organização do palco, a iluminação, os jogos de luz valorizam a plasticidade do ator. Uma composição em volumes substitui as superfícies dos antigos telões pintados, e esses volumes permitem ao ator tridimensionalidade. Para a Apia, o ator é o centro de tudo, portanto ele trabalha o espaço e dá possibilidades para que o ator possa destacar-se. Há uma economia de cortes, mas por outro lado privilegia formas, volumes e luz. Em Apia, os artistas cênicos encontram o princípio básico da sua arte, ou seja, o uso da luz como meio expressivo. Apia, o precursor prático da técnica de iluminação contemporânea, ainda domina o teatro, ainda que esse teatro continue a expressar o realismo. Observando os desenhos de Craig e Apia, nota-se a primeira e fundamental diferença, a grafia, a forma. Já Craig usava da xilogravura em seus esboços. Craig trabalhava com as linhas arredondadas, curvas e retas. As retas eram mais sutis, mais suaves. Suas linhas criaram posições, gerava forma, o redondo, o curvo, o oval. Diferente de Apia, que trabalhavam com as linhas mais retas. As sobreposições de linhas retas, curvas, ovais levam-nos uma profundidade. Craig era influenciado pela pesquisa gráfica e pictórica do seu tempo. Seus contemporâneos mostravam-se sensíveis à sua poética do espaço cênico. Tratava as figuras no palco e seus movimentos como componentes do todo gráfico. Apia não se incomodava com a rigidez dos ângulos, com a rigidez e ângulos das formas, como exemplo suas escadas. Já Craig procurava suavizá-las. Bom, pessoal, a gente passou então por esse contexto histórico, passamos aqui por Craig e por Apia, lembrando que todo o material mais aprofundado está disponível aqui para download. E aí, então a gente vou trazer agora o Caravaggio. Por que o Caravaggio? Né? Dentro dessa pesquisa, sempre pensava na iluminação como um elemento da linguagem. Né? Eu penso como iluminador que a luz está para o teatro como o pintor está para o quadro. Né? O palco é uma tela em branco, então cabe a nós, iluminadores, né, pincelar e pintar esse quadro, né? Trazer climas, cores, profundidades, efeitos e etc. Então, por isso que eu fui buscar nas artes plásticas, né, um pouco de inspiração. Né? O autor Albert Mangel, em seu livro Lendo Imagens, dedica um capítulo chamado A Imagem como Teatro a Caravaggio. O pintor que transportou para os seus quadros pessoas das ruas, enquadrando a pobreza, a imundície em que viviam as pessoas de sua época, compõe as características que levam Mango a colocá-lo como uma espécie de dramaturgo da pintura. Não que Caravaggio tenha real intenção em ser teatral, mas o movimento, a gestualidade de seus quadros propõe uma situação em desenvolvimento, nos traz a curiosidade do que vem depois, o que viria após aquela imagem estática. Bom, eu concordo plenamente com o Mangue. Você observando as obras de Caravaggio, você te traz sempre essa sensação de o que estava acontecendo antes, o que segue depois. Né? Ele é de uma dramaticidade primorosa. Dramaturgo também por destacar o sofrimento, por levar o drama das ruas para os quadros, usar como modelos pobres, mendigos, indigentes, que eram muitos em sua época, na sua real situação do dia a dia. Não se preocupava em transformá-los em belo. Um modo de articular a experiência, ou como Caravaggio via e transportava para os seus quadros a realidade, restando então ao espectador enxergar o ponto de vista recortado e articulado pelo artista. Não pintava de forma mimética a realidade, mas rompia com o naturalismo, expondo de forma violenta o real, especialmente por seu jogo de luz e sombra. Com um forte realismo e atos de rebeldia, chega a utilizar o corpo de uma prostituta morta encontrada no rio Tibre. Levou o cadáver para seu ateliê, admirando com as formas do seu corpo, que estava inchado. Encontrou na prostituta um modelo ideal para pintar a morte da Virgem.
Caravaggio aproximava a santidade da igreja às pessoas comuns, por usar os miseráveis como modelos. Tornava-os santos, ou suas imagens mais críveis. Ironia ou crítica à instituição religiosa, talvez. Os pobres eram considerados como a imagem terrena do Redentor sofredor, mas, no final do século XVI, essa imagem dos pobres divinos havia projetado sua própria sombra. Era vista não somente como a condição santa, mas também como seu inverso, a condição do próprio demônio. Bom, pessoal, vou pôr aqui agora, então, esse quadro do Caravaggio. Como vocês podem ver, é a Virgem deitada ali, a Virgem, a mulher que está deitada, era uma prostituta morta que ele encontrou num riacho. Então a gente pode perceber todo o seu jogo de luz e sombra, todos os seus nuances. Ele ilumina lados do rosto, né? Traz esse vermelho em cima e traz um pouco embaixo desse abismo que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, do abismo de Caravaggio, né? Caravaggio, através da luz, evidencia o que não se quer ver. As mãos, os pés, os músculos dos corpos são apresentados com violência, não importando se isso dava-se através da luminosidade ou das sombras que a própria criava. Seu jogo de claro e escuro traz dramaticidade ao quadro. O pequeno gesto se torna grande, uma mão que aponta transforma-se em acusação, ou pode transformar-se em acusação de acordo com a situação em desenvolvimento. No quadro, por exemplo, A Vocação segundo São Mateus, que vocês estão vendo aí agora, a fonte intensa de luz surge para que a sombra evidencie a situação. Jesus está na sombra apontando para São Mateus. Em meio à sombra, sua mão é a parte do seu corpo onde encontramos maior luminosidade em compensação. São Mateus cabisbaixo recebe o facho de luz que incide no espaço pela janela. Em meio à sombra, as pernas abaixo da mesa são levemente iluminadas. A partir daí, nota-se o jogo de oposições em Caravaggio. Esse é um quadro, como vocês estão vendo, que tem muita tem algumas fontes de luz, né? Umas fontes de luz de cima, iluminando os pés, mas sempre criando esse jogo de sombra, né? Lógico, né? Com a luz tem a sombra, mas essas oposições que Caravaggio traz deixam tudo mais belo, né? Mais bonito, né? Introduz um tratamento revolucionário da luz que está presente em seus quadros, sempre em diagonais, luzes laterais, nunca com uma luz chapada. Trabalha com o prisma que decompõe e geometriza os componentes de um quadro. Passa, portanto, breve, mas fulgurante pelos céus da pintura, como o clarão que tudo ilumina antes de extinguir-se. A obra pintada normalmente recebe uma moldura, ou seja, é feita para ser enquadrada. Essa visão pode dar-se também ao teatro, principalmente ao palco italiano, onde a cena é também enquadrada, emoldurada. A luz torna-se responsável pelo recorte e pela dinâmica visual. A borda inferior da tela pintada é aquela na qual literalmente tudo se apoia. É surpreendente assim que essa borda tenha quase sempre um tratamento particular, que leve em conta essa função de solo e de sustentáculo, perceptivos e imaginários. A tática que consiste em abrir a borda inferior, um precipício mais ou menos ameaçador, um abismo, a que consiste, ao contrário, em reforçá-la, em consolidá-la em um rebordo. A tendência abismo pertence às obras como A Virgem dos Rochedos de Leonardo ou A Deposição de Cristo de Caravaggio. Então, como eu ia falar lá no quadro da Virgem, né, a gente pode notar na grande maioria dos quadros do Caravaggio existe sempre um abismo abaixo dos quadros, né, uma escuridão. Em oposição à luz divina vinda dos céus, Caravaggio oferece-nos o abismo. Essa comparação é nítida no seu quadro A Deposição de Cristo, que vocês estão vendo aí agora. Temos um movimento visual indicando as figuras, os seus gestos numa horizontal do canto superior da direita para o canto inferior da esquerda. A luz dá-se de forma pontuada, e assim os braços erguidos de uma mulher têm uma luz mais forte que escorre até chegar no colo de outra, com a cabeça baixa, e finalmente atingindo os braços de Cristo tocando o chão. Apagando, mas não escondido na sombra, temos um homem segurando o corpo, sua mão é a parte mais iluminada, e a angústia do seu rosto é ocultada pela sombra. Bom, pessoal, é magnífico esses quadros, essas oposições de luz, né? Essas
usando a iluminação exatamente como elemento da linguagem, né? Iluminando alguns pontos e trazendo esse abismo, né? Que é a ausência da luz. Caravaggio compõe a cena através de suas oposições, suas composições e principalmente de sua pontuação da luz, do seu jogo de luz e sombra. Transforma o quadro em drama. No Caravaggio, o olho é colocado bem abaixo, aos pés dos figurantes, quase na fossa onde vai se jogar o cadáver. Resultado: somos provocados, esse corpo vai nos cair em cima. Nós o sentimos em sua nudez e sua miséria. Essa pesquisa visa conceber a iluminação como elemento de linguagem do espetáculo teatral. Caravaggio torna esse ponto de reflexão nesse trabalho por utilizar da luz não somente como fonte iluminante. Ela é linguagem, é composição da imagem, de espaço. Torna-se elemento da linguagem por fazer parte da composição dramática do espaço e da narrativa. Por seu naturalismo, seu forte jogo de claro e escuro, sua obra ressoou até os dias atuais. Sendo assim, pode servir de base para estudos que visam compreender a iluminação como elemento da linguagem estética do espetáculo teatral e que pretende transpor algumas características do seu quadro para o palco. O espaço do drama não está necessariamente contido apenas no palco de um teatro. A rua, a cidade, toda podem ser aquele espaço. E ele pode estar espelhado no microcosmo fechado de uma tela, tal como aquela pintada por Caravaggio, no nicho principal da igreja de Pio Monte da Misericórdia em Nápoles. Temos na luz e sombra um paralelo entre Apria, Craig e Caravaggio. Ambos recusavam o naturalismo, compunham o espaço para receber a luz e criar as sombras, sempre a favor dos atores e modelos. Através dela, as formas retas, as diagonais, oposições eram expostas de forma violenta e ao mesmo tempo suavizadas. Modular, moldar, desenhar, criar pontos iluminantes, evidenciar, ocultar, criar sombras, o abismo, profundidade, quebrar com a verticalidade do quadro e do palco através da luz. A luz torna-se ferramenta fundamental no teatro e na pintura, como vemos no presente trabalho a partir de Caravaggio. Bom pessoal, é isso então que eu queria dividir com vocês nessa videoaula. Para quem quiser se aprofundar mais, o material está tudo aqui embaixo, aí nos comentários, tem o acesso ao blog, quem só quiser somente ler a pesquisa, o material, mas também tem um link para download, quem quiser baixar e ficar com esse material para vocês, utilizar da forma que possível. E é isso. Nesse material a gente falo mais aprofundadamente sobre a história da evolução da iluminação cênica, sobre Craig, Apia e Caravaggio. Espero dividir com vocês então um pouco dessa minha paixão pela luz, que é uma coisa que eu acredito muito, que a iluminação é um elemento da linguagem teatral, um elemento unificador, um elemento tão importante quanto todos os outros elementos. E fica essa reflexão, contratem os iluminadores, apoiem os iluminadores, os desenhistas de luz e etc, etc. E é isso, eu fico à disposição aqui nos comentários, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, é só falar aí que a gente está de olho. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.